Agora sim, boa noite. Tá alto, não tá? Baixa um pouquinho, que aí eu falo mais naturalmente. Vamos passar bem aí o feriado prolongado. Nós tivemos um acampamento, foi muito gostoso, muita gente lá com a gente, né? Tivemos a oportunidade de estar com nossos moços, junto com o pastor Marcos Kleber e junto com o pastor Nelson, da Igreja Presbiteriana do Grajaú, né? Experiência bem bacana, bem gostoso. Primeiro dia choveu bastante, mas depois o tempo firmou e deu tudo certo, foi ótimo, né? O reverendo Marcos teve um pequeno acidente, mergulhou na piscina de lente de contato e a lente de contato feriu o olho dele, aí o último dia nem pôde ficar com a gente, né? Mas está tudo bem, falei com ele agora à tarde, vai descansar, a mãe estava aí, a mãe vai ajudar, porque mãe quando põe a mão melhora rápido, é ou não é? Quando mãe põe a mão, Solange, não melhora rápido, negócio de filho, está tudo doendo, mãe põe a mão, tudo melhora. Aí quando põe a mão assim, aí é duro, né? Tá certo? Irmãos, nosso tema continua, né? Nós estamos estudando este processo, né? Nós estamos denominando ele de teocracia mediada. Vamos... Deixa eu apresentar para vocês, irmã Neide. Neide, pode ser assim? Neide tem vindo aqui à igreja alguns domingos, né? Ela é originalmente batista, mas é calvinista, né? Não sei se vocês entendem essa linguagem, reformada, né? E eu tive o privilégio de conhecê-la pela internet. Fui participar de um programa na televisão e ela viu, pegou o e-mail e a gente se comunicou umas 2 vezes, eu acho que foi isso, né? Seja bem-vinda, tá? Fique à vontade. Teocracia mediada, Neide, é como a gente está denominando este modelo de governo estabelecido por Deus para toda a humanidade, né? Tudo o que existe, o ser humano e todas as coisas foram criados por Deus e Deus governa todas as coisas. Então, a realidade é teocrática. Mesmo que os homens não admitam, mesmo que as pessoas não se perguntem por isso, mesmo que uma pessoa não tenha nem consciência de que existe um Deus governando todas as coisas, a realidade é teocrática. Nunca foi diferente. A teocracia, ela é o modo de governo da existência. Tudo está debaixo do governo de Deus. Mas quando o homem pecou, o pecado humano afetou a mente do homem de tal maneira que o homem ele não mais pensa referentemente, ele não pensa mais de forma teocrática. O homem então vive um governo de si para si, é um governo ego-referente. O homem ele pensa que ele comanda a sua própria existência. A Bíblia, então, ela propõe um processo de restauração desta mente teocrática do homem. Então, nada mais, a redenção é um processo de restauração. Fazer o homem vir à realidade. Porque mesmo que este homem negue a existência de Deus, e ele naturalmente faz isto, mesmo que ele negue, ele vive debaixo de uma teocracia. Mas o bom é o que Deus espera e o que é o melhor para o homem. A gente tem que sempre olhar também por esse lado. Gente, deixa eu ver se eu vou conseguir explicar isso. Às vezes a gente pensa que o melhor é obedecer a Deus. E obedecer a Deus é o melhor? É ou não é? É bom, não é? Mas é melhor para quem? Obedecer a Deus é o melhor. É melhor para quem? Melhor para nós ou melhor para Deus? Por que para nós? Deus quer que a gente o obedeça, não quer? E Ele quer que a gente obedeça porque isso é o melhor. Melhor para quem? Para Ele ou para nós? Para nós. Para nós? Porque Ele nos ama. Por quê? Não, porque Ele nos ama, Ele quer que a gente o obedeça. Então é por amor, né? Por amor. Mas vamos tentar melhorar. De que jeito Ele manifesta o seu amor pedindo de nós obediência?
Vai lá, vamos pensar em casa, vai. Obedecer o pai é bom? Obedecer os pais é bom? É bom para quem? Para o filho ou para os pais? Para quem? Para os pais. Por quê? Para os dois. Por que para os pais é bom que o filho obedeça? Ah, olha só essa resposta, Daniel. Vai, Daniel, vamos pôr essa resposta na internet. Vai lá. Por que é bom para os pais que os filhos obedeçam, Daniel? Porque não vai precisar corrigir o filho toda hora, não ficar puxando a orelha toda hora. Não precisa corrigir os filhos toda hora, para não dar trabalho, né? Exato, e a harmonia no da casa fica o melhor para todo mundo, conviver com todo mundo. Tá certo, melhor para todo mundo, mas você começou de um jeito. Passa ali para Neide. Agora me diz aí, Thelma, por que é bom para os pais que os filhos obedeçam? Eu acho que é bom para os pais e para os filhos. Certo. Então, por que é bom para os pais? Porque é uma criança que vai dar menos trabalho. Porque dá menos trabalho. Sim. Vamos ver mais uma opinião. Fábio, você tem um filho, ele é obediente, Fábio? Aproveita que ele não veio. Aproveita que ele não veio hoje. Mas tá gravado isso aqui. Ah, ele está vendo na internet? Puxa vida. Vai lá, Gabriel, seu pai agora dará uma opinião a seu respeito. Não, o Gabriel ele obedece bastante. Ah, é, né? Então não tá obedece, bom, sim. Vai lá, por que é bom para os pais que os filhos obedeçam? Eu acho que passa pelo que os irmãos falaram, né? Na verdade, para os pais é interessante porque poupa um pouco do trabalho de correção. Poupa a correção, dá menos trabalho. Vamos na linguagem mais simples, dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Eu acho que também tem a questão de, quando você tem um filho obediente, é que aquele água mole pedra dura, né? Ele realmente funcionou, né? De você lá instruindo o seu filho, você vê que que a obediência dele, ele é reflexo daquilo que você pôde também. Aí você vê então o resultado do seu trabalho. O resultado do seu trabalho. Vocês acham mesmo que Deus quer que a gente o obedeça porque isso vai dar menos trabalho para ele? Vocês acham que Deus quer que a gente o obedeça porque Ele quer ver um bom resultado do trabalho dele? Por que será que Deus quer que a gente o obedeça? Para mostrar que nós somos dependentes, para Ele mostrar que Ele é realmente Deus e nós somos servos? Eu tenho uma teoria, quero pôr a juízo de vocês. Eu acho que Deus quer que nós o obedeçamos porque isso é o melhor para nós. Deus nos ama tanto que deseja para nós que nós tenhamos o melhor. E o melhor é obedecer. Veja só, Deus, eu tenho a impressão que Ele tem a impressão, minha tese, tá? Quero pôr a juízo de vocês. Quando Deus quer restaurar a teocracia em nosso coração, que é a nossa mente, Ele não está só propondo, se eles tiverem a mente teocrática, não vai dar trabalho para mim, vai dar tudo certo o que eu fiz. Não, eu acho que Ele faz isto porque isto é o melhor para nós. Não é que obedecer a Deus vai ser melhor para Ele, porque para Ele, esse negócio, o que é o mais fácil para Ele não existe, né? É que ao nos amar, Ele propõe o melhor para nós, e o melhor é a obediência. É que a gente lida com a palavra obediência com um pouco do estigma da dor, porque obedecer parece que dói. É ou não é? Você fala assim, eu quero que o filho obedeça, já não dá a impressão que já é um negócio assim que tem a ver com coisa difícil, com coisa... com imposição, com coisa dolorida. Mas Deus não vê assim a correção. Vamos abrir lá em Hebreus. Vai montando seu instrumento para a gente cantar o cântico. Reina o Senhor, tremam os povos. Sabe este?
Vê se dá para tocar. Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12. Hebreus 12, na vossa luta contra o pecado, a partir do verso de número 4. Vai lá, quem está aí com o microfone, começa a leitura. Nós vamos ler até o verso de número 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaeis quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Então vamos começar por aí, pense nisso aí, que esta correção de Deus nos chamando à obediência é fruto do amor dele. Por isso que eu estou dizendo que eu vejo Deus nos chamando à obediência como um fruto do seu amor. E quando ele nos ama, ele deseja o melhor para nós. Vamos lá, continua a leitura. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastados e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Veja só, antes de ler aí que nossos pais nos corrigiam segundo o melhor lhes parecia, veja que essa é uma analogia perfeita. Nossos pais também nos corrigem e acreditamos, quando é um bom pai, quando é por equilibrada essa correção, é por amor. Não é isso? É imperfeito, mas é por amor. Continua. Pois eles nos corrigem por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então aí você percebe que ela tem um propósito, e o propósito é a vida santa, o propósito é a justiça, é andar no caminho correto. É o que Deus quer, não é só que a gente obedeça para Ele provar que Ele é Deus, ou para Ele mostrar que Ele é o Senhor e nós os servos, mas é porque isso é o melhor. Ele nos dá de si mesmo quando nós obedecemos. Irmãos, esse processo de governo de Deus, quando Ele chama Israel para governar teocraticamente sobre Israel, Ele não faz isso por mero capricho de tentar mostrar para todo mundo que Ele é Deus e que o homem se desviou. É um processo de amor que usa a história como ferramenta. Então, assim, nós precisamos, dentro desse processo de aprendizado do governo de Deus, aprender também do amor dele. Porque eu acho que algumas vezes nós nos tornamos obedientes a Deus e não desfrutamos do amor que deve vir junto com essa obediência. Às vezes até para ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia por obediência, mas não percebe o quanto isso tem a ver com o amor de Deus por nós. Quando Ele diz assim, olha, leia a minha palavra, isso será bom para você, é que isso é o melhor mesmo. Quando Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. Quando Ele diz bem-aventurado, é porque este homem desfruta de bênçãos, e a principal delas é o amor de Deus. É crescer no desfrute deste amor. Então, assim, o processo do qual nós estamos falando é um processo de redenção, é um processo de restauração desse governo. E eu tenho que explicar a teocracia mediada,
É porque este governo teocrático sobre a nossa vida, ele não se dá de forma... Ele não se dá de uma maneira... como é que eu vou explicar? Não é só você e Deus, mas Ele estabeleceu, dentro do seu pacto, um mediador para isto. No nosso caso, nós já sabemos, Jesus. Deus governa a nossa vida como governa a vida de todos os seres existentes. Mas a nós, filhos, Ele deu um mediador. Alguém que vai ensinar este governo. Alguém que vai nos conduzir como bom pastor neste governo. Só que, lá na história da humanidade, lembra de Moisés que deu o Pentateuco? Lá na história, o povo não sabia. O povo não entendia isto. E este governo precisou ser então internalizado. Aos poucos, pedagogicamente, Deus vai trazendo, por meio das leis, por tudo aquilo que a gente já viu aqui. Vem internalizando este governo, vem fazendo você entender este processo. Então a Bíblia é a história junto com a palavra de Deus, é um grande instrumento de internalização deste amor de Deus que deve governar a nossa vida, nos dando sempre o melhor. Então, o que eu queria que a gente exercitasse na noite de hoje, que a gente vai ver a história de Saul, a primeira parte da história do governo de Saul, é que quando o povo transitou do governo dos juízes para o governo dos reis, bom, nós já vimos no último encontro que eles fizeram uma transição errada, por razões erradas, não foi? Mas vimos que eles queriam um rei, mas eles não queriam ter Deus como seu rei. Eles queriam um rei como os outros povos tinham, reis. Mas você vai ver que mesmo assim Deus não abriu mão de governá-los. E o exercício que eu queria que você aprendesse é o que a Bíblia está propondo. Deixa eu ver se eu consigo, pelo gráfico, ajudar você. O livro que nós vamos estudar é o livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel foi escrito quando? Quando foi escrito o livro de 1 Samuel? Nos dias de Samuel? Não, nos dias de quem? Nos dias dos juízes? Não, pera lá, vamos lá. Vocês estão... Lembra Moisés? Depois de Moisés tem o período de Josué, não é isso? Depois do período de Josué vem qual? Dos juízes. Você está querendo me dizer que o livro de Samuel foi escrito aqui no período de juízes? Depois dos juízes. O próprio Samuel foi o último dos juízes. Depois quando? Bom, a gente sabe que 1 Samuel fala de Saul e fala de Davi. Então a gente já sabe que foi depois de Saul, depois de Davi, certo, gente? Certo ou errado? Certo. Então, lógico, não tem como contar uma história, a não ser que seja profeticamente, mas do jeito que este livro está estruturado, este livro já havia começado o governo monárquico. Qual é a intenção deste livro, então? A intenção deste livro é falar da importância da monarquia, mas principalmente da monarquia centrada no homem chamado Davi. Quem escreveu este livro falando assim, o homem segundo o coração de Deus era Davi. Porque Davi é uma personagem, talvez a mais importante personagem do Velho Testamento que tipifica o governo teocrático de Cristo sobre nós. Então Davi é um nome muito importante na Escritura. Ok? Então é importante você exercitar hoje, assim, se importante é Davi, por que conta tanto da história de Saul?
O que vocês acham? Quem arrisca uma resposta? Se o importante é Davi, por que gastar tempo contando a história de Saul? Dá um microfone para esse moço, ele está falando muito baixinho hoje. Ele está sussurrando. Vai, sussurra no microfone, vai, Daniel. Foi contado para ver a imagem que um rei não poderia ser, não fazer. Também mostrar pelo erro. A gente aprende com os erros, gente? E muito, né? Aliás, a gente aprende muito com os erros, talvez porque a gente erre bastante também. Né? E eu acho que a gente deve exercitar, talvez, exatamente isto. Exercitar a nossa mente a partir das nossas próprias experiências, talvez tomando como exemplo o erro de Saul, o erro do povo como um todo. Mas vocês vão ver na questão do governo de Saul, que ele era um governo monárquico, mas não teocrático. Isso talvez sirva para a gente refletir bastante. Eu já queria cantar essa música semana passada. Eu não sei se a gente consegue cantar, é um cântico assim, que exige uma dinâmica boa, mas com um bom instrumentista. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Reina o Senhor, trema os povos. Me ajudem aí. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião. O Senhor é grande em Sião. O Senhor é grande em Sião. Em sobremodo elevado, acima de todos os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus e prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor. Nosso Pai, é desejo do nosso coração que todos vejam como é bom ser governado por Ti. Vejam isso na nossa vida, Pai. Que eles percebam que estamos debaixo da direção do Senhor. Não para fazermos o que queremos, mas para fazermos aquilo que é a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Desperta o nosso coração para a beleza de uma vida que se oferece a Ti. Ajuda-nos a entender isto e a experimentar isto, Pai. Permita-nos aprender com Tua palavra esta noite um pouco mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado, Daniel.
Fica aqui o desafio, vocês jovens, meninas, conversa aí com o Daniel, quem sabe possa cantar com mais gente, né? Mais ensaiado, ou melhor, ensaiado, né? Aí vai ajudar, se vocês toparem, talvez o Daniel tope. Topa, Daniel? Tá feito, hein? Tudo bem? Fica com vocês aí, a bola fica para vocês. Meus irmãos, abra lá a sua Bíblia. Já falei que é um processo de internalização, mas em 1 Samuel 8, 21 e 22. Por que eu disse 1 Samuel e não 1 Samuel? Exatamente, Daniel, parabéns. Só para ajudar a gente no jeito de falar. Deus entende. Quando você fala 1 Samuel, todo mundo acha na Bíblia. Não fica preocupado, errei até hoje. Ninguém vai para o inferno por causa disso. Mas se a gente puder falar com um pouquinho de ajuda, né? Então, primeiro ou 1 Samuel? Primeiro. E primeiro ou 1 Coríntios? Primeira ou primeiro? Primeira carta, parabéns, tá vendo? A gente vai aprendendo, né? Você vê que estudo bíblico de quarta-feira também é cultura, né? Alguém lê para mim aí, 21 e 22. Ouvindo Samuel todas as palavras do povo, repetiu-as perante o Senhor. Disse o Senhor a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-nos rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Meus irmãos, aí foi assim que a gente terminou o último estudo bíblico, vendo esse momento triste da vida de Samuel. Samuel insistindo e ensinando o povo a respeito de Deus. Esse é um capítulo em que Samuel diz para Deus assim: eles não querem que eu governe sobre eles. Deus, Samuel, não é contra você que não é você que eles não querem a mim. E aí vem todo o processo, aí Samuel fala: eu vou ler para vocês o direito do rei. E ele lê que o rei vai fazer isso, vai tomar o seu servo, vai tomar suas filhas, vai pôr no harém deles, vocês vão ficar mais pobres, vai cobrar imposto, CPMF de vocês. E eles falam assim: é isso que nós queremos. E eles escolhem um rei. E qualquer semelhança é mera coincidência. Tá? É que atualmente os reis não falam: vou cobrar isso, vou cobrar aquilo. Eles sempre falam que não vão cobrar nada. Só o presidente. Eu acho que Saul também não falou, não. Então assim, ainda assim, mesmo sabendo deste problema, eles queriam um rei. Aí Samuel lembra a história para eles. Samuel chega para eles e fala assim: vocês lembram do tempo dos juízes, quando vocês estavam em aperto, que vocês clamavam ao Senhor, e ele levantava um juiz, e o juiz libertava vocês, e o juiz morria, vocês voltavam para o pecado, aí vocês choravam por causa dos apertos que passavam, clamavam a Deus e Deus ouvia vocês lembram deste ciclo? Pois é, agora que vocês querem um rei, Deus não vai ouvir mais o clamor de vocês. Gente, se alguém dissesse para mim que eu fosse fazer alguma coisa e Deus nunca mais ia ouvir a minha oração, eu não ia nem pensar em fazer a tal coisa. Mas sabe o que é que eles disseram? Não importa, nós queremos o rei. E vai ter coração duro assim lá em Israel, né? Vai ter coração duro assim lá. Peraí, Helder. Gente, olha, eu estou sem óculos, estou rouco e agora estou ficando surdo também, Helder. Irmão, vocês estão com calor, muito calor? Sabe que dá para desligar pelo menos essa máquina aqui? Ó? Ela faz barulho, eu não ouço vocês. Zé, pede lá para um diácono, vamos fazer um teste. Se ficar calor, eu prometo pedir para ligar de novo, tá? Se ficar insuportável. Oi? Tá muito quente, vocês querem que deixe ligado? Tá ligado aquela ali também? Quero. Ô Zé, pede para ele vir aqui, fazer um teste, liga aquela. Se ficar quente, eu prometo ligar, que essa fica bem aqui, ó. Vocês falam aí, eu não ouço. Eu já não sou bom de ouvido. Desculpe. Vai lá, Helder, você está com o microfone, pode continuar. Tempo de Jesus. Então, no tempo de Jesus, o julgamento de Jesus lá, né, com Pilatos lá, que aí Pilatos falou para o povo, né, que ia cair a maldição. Liga essa e liga aquela.
A maldição ia cair sobre eles e eles, né, aceitaram, falaram, caia sobre nós. Caia sobre nós, que o sangue dele caia sobre nós, gente. E realmente caiu, né? Deus. Então, irmãos, foi assim que a gente terminou o estudo. Vendo esta situação. Melhorou, gente. Vai, fala, não melhorou? Vocês não? Para mim melhorou o barulhinho. Isso me ajuda. Vamos lá. Abra aí em Samuel ainda, capítulo de número 9, verso de número 1. Aí eu quero que você note o seguinte. Vai entrar na história de Israel, então agora, Saul. Saul vai ser constituído rei de Israel. A questão que eu acho que deve ser lembrada aqui, é que na verdade Deus é que vai construir essa história. Apesar do pecado do povo, quem vai construir a história é o próprio Deus. Anderson, lê para mim aqui esse versículo. Não, é na Bíblia. Aqui é só... 9:1. Tá. As leituras hoje todas na Bíblia, tá? Nenhuma no quadro. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Irmãos, nós estamos falando aqui, vocês lembram qual foi a profecia de onde viria o cetro? De qual tribo viria o cetro? Profecia de Jacó? De qual tribo viria o cetro? Vocês não lembram? De Benjamim? Não. De Judá. Havia uma profecia lá em Gênesis de que o cetro viria de Judá. Mas nós estamos falando aqui de um homem benjamita. Mas este processo todo está sendo conduzido por quem? Por Deus. Eles escolhem um rei rejeitando Deus e, além de tudo, há um rei de uma tribo que não era para ser a tribo do governo teocrático. Nós estamos com um potencial explosivo na mão. Mas mesmo assim, o que acontece? A gente vai ver que Deus não abandona o governo, não deixa só na mão dos homens, mesmo sabendo que tem algo errado acontecendo, Deus vai deixar acontecer. Aliás, não é que Deus vai deixar não, gente. Deus vai conduzir. Você sabe que Saul, nesse dia aqui, né? Saul, o verso 2 diz assim, esse Quis tinha um filho, cujo nome era Saul, moço, é tão belo, verso 2, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros, dos ombros para cima, sobressaía todo o povo. Essa expressão aqui, desde os ombros para cima, possivelmente, né, muito possivelmente tem a ver com a altura dele. Tipo o Zé Ribeiro aqui. Do ombro para cima não tem ninguém que consegue chegar lá. Né, Zé? Se o Zé Ribeiro ficar em pé, ele é o nosso Saul aqui hoje. Seu Adalto, seja bem-vindo. Boa noite, seu Adalto. Opa, melhor ainda. Bem-vindo 2 vezes, tá? Ou talvez fosse a formosura do rosto, a beleza desta área aqui do ombro para cima de Saul. Talvez ele fosse modelo da revista de moda de Israel da época. Né? Seja como for, era um moço muito belo, que se destacava. Mas até então um moço comum. Um moço comum, gente. Nada de especial a não ser isso. E o pai dele perdeu 2 jumentas. E o pai perdeu, eu vou contar a história para a gente não ter que ler toda a história. O pai perdeu 2 jumentas e o pai falou, Saul, corre atrás da jumenta, que eu preciso dessa jumenta. Gente, essa jumenta foi para longe, viu? Ele atravessou a terra de não sei quem, a terra de não sei quem, chegou até a terra dos benjamitas mesmo. E não achava jumenta. E ele chegou numa cidade onde estava Samuel.
E aí o ajudante dele falou, rapaz, nós estamos no lugar certo, porque a gente perdeu essa jumenta. E naquele tempo não chamava profeta de profeta, chamava profeta de vidente. Não, era vidente, era os videntes, lembra? Gade, o vidente. Samuel também era chamado de vidente. Tá. Versículo 9, você quer ler? Não. Lê aí, vai. Lê, aproveita. Não, mas dá um pouco, ó. No versículo 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar Deus, dizia vidente. Vamos ter como vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Muito bem. Aí tem uma dica histórica de quando o livro foi escrito, não é? Tem ou não tem? É a dica de qual que é? Antigamente. Ou seja, já sei que não foi escrito no período dos profetas, ou já havia profetas assim com uma consciência clara. Lembra da escola de profetas de Elias? Que virá bem depois. Lembram ou não? De Elias e Eliseu, uma escolinha de profeta que havia. Gente, nós precisamos ler essas partes da Bíblia para a gente... Lá no tempo de Eliseu e de Elias já havia uma chamada escola de profetas. Tá? Então, seja como for, eles falam assim, um para o outro. Aqui tem um vidente, vamos procurar o vidente. E eles saem para encontrar Samuel. Eles nem sabiam que Samuel era Samuel. Possivelmente eram os filhos bem caipiras do Quis, porque o pai dele, tá? Chamava Quis. Tem nada a ver com banda de rock, tá? Não pense nada, você que é músico, tá? Eu também tô pensando, mas eu não... Tá bom? Então assim, ele não sabia quem era Samuel, coisa até estranha para a gente ouvir a essa altura do campeonato, que Samuel talvez fosse o homem mais importante de Israel àquela altura. De qualquer jeito, Saul não era assim tão importante, e ele vai até Samuel. Gente, leia só esse versículo aqui, ó. Peraí, esse aqui, ó. 1 Samuel 9, 15 e 16. Outra pessoa. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revela a Samuel dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então, irmãos, Deus está conduzindo essa história. Sabe, não foi o povo que falou, nós queremos Saul. Deus falou para Samuel, Samuel, vamos pôr Saul. Eu vou trazer o homem até aqui. E assim, Deus vai mostrando que apesar do processo de transição para o governo monárquico ter acontecido em meio à rebeldia do povo da aliança, Deus é que foi o seu condutor. Vai guardando essa informação, porque eu acho que ao final ela vai ser importante para você. Deus está conduzindo esse processo. E eu vou insistir em mostrar aqui, ó, sempre isso aqui, ó, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Tá bom? Alguém agora lê 9:17. O Senhor confirmou a Samuel que Saul deveria ser o rei. Bom, o Senhor levou Saul até Samuel e depois o Senhor confirmou, é esse mesmo. Vai lá. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, esse dominará sobre o meu povo. Então veja, podia ser até que Samuel tivesse alguma dúvida, será que é esse? Esse grandão, esse bonitão aí? Ele falou assim, é esse mesmo, ele vai governar sobre o meu povo. Próximo texto, o Senhor ordenou a unção de Saul. 9:27 até o 10:1. Quando desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e ele passou. Tu, porém, esperas aqui, e te farei ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, até aí só por enquanto. Até aí por enquanto que você vai ler o 10:1. Saul até essa altura não estava entendendo nada. Saul foi procurar a jumenta, as duas jumentas. Vai para a casa do vidente.
O vidente dá um jantar para ele. Um jantar de primeira. É a primeira vez na Bíblia que se usa a expressão sala de jantar. Está aí nesse texto aí. Leva ele para a sala de jantar. Então, quem tem sala de jantar em casa sabe que isso é bíblico. Né? Leva ele para a sala de jantar. E lá na sala de jantar dá um melhor para ele. Vai lá e pega uma coxa, ele não fala se é de frango, do que é, mas eu sei que é a coxa especial que se daria a um rei. Sabe aqueles, já viu aqueles filmes que o rei pega a coxa? Saul fala, é para mim? Saul come a coxa. Está sendo tratado assim. Aí ele chega e fala assim, e as minhas jumentas? Aí o Samuel fala, fica tranquilo, seu coração não se preocupe, porque as suas jumentas já foram encontradas. Ele era o vidente. E mais, o que são 2 jumentas para quem vai herdar tudo em Israel? O Saul até aí não entende nada. O Saul chega, eu sou da menor tribo, Benjamim é a menor tribo, da menor família, só sou o maior dos meus irmãos, mas eu sou da menor família. Aí Deus fala, é este o homem. Aí Deus fala para Samuel, mostra para ele a minha palavra. Agora lê o 10:1. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse, porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Irmãos, aí é uma ação formal. Os reis eram ungidos desta forma, sacerdotes também eram ungidos, e alguns profetas eram ungidos, nem todos os profetas, mas alguns profetas eram ungidos. Eu quero chamar a sua atenção que esse não é um ato comum. Era Deus confirmando o reino e trazendo sobre Saul a graça de ser rei. Deus estava nomeando Saul rei. Deus está no controle deste processo. Deus ordenou. E depois Deus confirmou ao próprio Saul. Porque Saul sai de lá, gente, não entendi nada. Foi procurar jumento, sair de lá, rei. Será que é uma pegadinha do Faustão, né? Será que é... O que está acontecendo? Alguém está brincando comigo? Aí Deus confirma para Saul. Vai lá, alguém lê aí 10, 6 a 8. Eu estou resumindo a história de Saul, gente, que é muita coisa para ler em Samuel, tá? Vai lá. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgai, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Meus irmãos, Deus falou para Saul, Saul, eu vou confirmar isso para você, através de Samuel. Você vai ver estes sinais. E aconteceu. O Espírito de Deus estava sobre Saul. É uma coisa muito curiosa que isso tenha acontecido assim. Muito curioso porque a gente sabe que isso começou de um erro. É que Deus não abandona o controle da vida do seu povo. Aquilo era um assunto muito importante. A monarquia era um assunto muito importante. Ela não começaria sem a mão de Deus. Ela era uma previsão bíblica. Moisés havia dito lá, olha, quando vocês estiverem na terra, vocês terão um rei. Ele tem que ter uma cópia deste livro da lei e ele não pode se desviar, não pode ajuntar para si cavalos, não pode ajuntar para si prata e ouro, não pode ajuntar para si mulheres. Olha, esse rei tem que ler essa cópia da palavra todo dia para o coração dele ser um coração apegado a Deus. Já havia previsão, o cetro não se apartará de Judá. Moisés já disse que haveria de ter um rei, e ele está acontecendo, pelos motivos errados, mas a história está seguindo a vontade de Deus. Dá para você entender isso? Apesar dos nossos erros, a história segue a vontade e o governo de Deus.
Já já eu vou perguntar um negócio para vocês. Vão prestando bastante atenção aí, tá? 10:9. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e de todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Deus preparou o coração de Saul para ser rei. Apesar de tudo que vai acontecer, nós vamos chegar lá na primeira parte da história de Saul, o Espírito do Senhor estava com Saul. Ele estava preparando o coração dele. Porque Deus ama o seu povo. Mesmo esse povo bagunçado do jeito que era. Tá? Vamos continuar. O Senhor torna pública a escolha de Saul. Aconteceram com umas coisas, esse capítulo é um capítulo muito curioso. A partir do verso de número 17, é um texto longo, vamos selecionar alguns versículos. Samuel já sabe que Saul é o rei, já ungiu Saul, mas agora isso precisa ser tornado público. Inicialmente é uma relação entre Deus, Samuel e Saul. Deus já sabe, Samuel já sabe, Saul já sabe, mas o povo ainda não sabe. E isso vai acontecer de forma pública. Então esse capítulo aqui, esses versículos 17 a 27, é a forma pública. Samuel convoca o povo, lá em Mispa, verso de número 17. Conta a história da saída. Deus sempre lembra da história, eu quero insistir nisso. Conta a história da saída e conta a história da desobediência. Verso 18 e 19. E ele está resumindo a história e dando importância a um fator da história. Verso 19, alguém lê? Qual é esse fator? Mas vós rejeitais hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes dissestes, não, mas constituiu um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Ele conta a história do povo, de Deus, da saída do Egito e a história da desobediência. E qual é o fato histórico que ele chama a atenção? A rejeição de Deus. Ele fala, vocês estão começando um governo, mas vocês estão começando um governo sem que eu esteja no coração de vocês. Essa é uma acusação de Deus. Bom, curioso aí nessa passagem, depois vocês podem ler, é que Samuel faz chegar as tribos, faz chegar a tribo de Benjamim, faz chegar a família de Quis, e cadê Saul para a hora mais importante? Cadê o Saul? Ele estava escondido, não sei se você estava com medo, ou estava com vergonha. Saul, Deus vai chamar Saul para fazer oração pública, né, Cat? Ele ficou com vergonha, encostou, entrou lá debaixo do banco. Fica vermelho, não, Saul. Né? Eu sei que Saul estava escondido, mas de fato Deus torna pública a sua decisão de fazer Saul rei. E o povo, gente, mesmo sabendo do problema, né? Mesmo sabendo do problema, eles receberam este rei. Mas ele não era uma unanimidade. O povo, olha só, não foi Deus que pôs Saul agora como rei? Foi. Se foi Deus, vai fazer o quê, gente? O que se há de fazer, já que Deus pôs? Sabe o que o povo disse? Mas será que vai dar certo? Olha lá o verso 27, alguém lê para a gente. Mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Já começou bem o seu governo, né? Bastante diplomático, eu não sei de nada do que aconteceu. Já começou com gente querendo fazer o impeachment dele. Gente, não foi Deus que pôs.
Lógico que as coisas não estão começando muito bem aqui nesse governo. Mas mesmo assim, Deus vai fortalecer Saul, porque ele precisa governar. Mesmo havendo todo esse conjunto de erros, Deus vai capacitar Saul para fazer essas batalhas, para ser rei. Vai mostrar para o povo que ele está com Saul. Então vai ter uma batalha aqui contra os amonitas. Os amonitas chegam lá para um grupo de Israel e falam: nós vamos para cima de vocês aí. E esse grupo de Israel fala assim: não é bem assim, peraí, nós temos irmãos em Israel. Faz o seguinte, vamos entrar num acordo de paz. Eles falam: pode ter paz entre nós. Se vocês furarem o olho, acho que é o direito, eles queriam que eles furassem. É o direito? Está aí na Bíblia, né? Se vocês querem fazer paz com a gente faz, desde que todo mundo de vocês tenha o olho direito furado. Seja todo mundo pirata. Aí você não, bem assim não, pera lá, está meio difícil esse acordo. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar cartas para Israel, para os nossos irmãos. Se alguém vier nos defender, se ninguém vier nos defender, a gente se entrega a vocês. Combinado. Mandaram carta, a carta chegou na mão de quem? Na mão de quem, gente? Hã? Quem? Na mão de Saul, gente. Aí Saul falou assim: eu sou o rei, eu vou salvá-los. E foi. Leia para mim o verso de número, deixa eu ver se é o 11. Não é o verso 11 não. Verso de número 6. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Quero que você note que não é que Saul agora resolveu que ele vai ser rei. Deus está agindo. Um rei que não era o escolhido de Deus, no sentido, não seguiu o trâmite da aliança como Deus queria, mas mesmo assim colocado por Deus e capacitado por Deus. Ele vai vencer essa batalha, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele vai para a batalha e ele ganha dos amonitas. Uma grande vitória sobre os amonitas. Aí o povo que estava meio contra, lê lá do 12 ao 15. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Gente, quem está dizendo isso aí é Samuel, tá? Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Até foi interessante essa atitude de Saul, vocês não acham? Foi interessante. Embora eu discuta, o texto não vai dizer muito claro, não vai chamar isso de desobediência, mas contrariar Samuel era um perigo naquela época. Vocês vão ver já. Mas de qualquer jeito, estes homens, nem precisa ler até o 15, vamos resumir, só estes homens, eles vão aceitar Saul como seu rei, e agora Saul passará a ser mesmo rei, e uma unanimidade em meio ao seu povo, porque Deus estava com ele. Vamos para frente aqui? Disse Samuel ao povo. Pode ler, Fátima, pode terminar. Vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Bom, essa é a história do começo do governo de Saul. Isso aí tem 2 anos de governo aí. Esse é o 2º ano do governo de Saul. Em resumo, Saul começou a governar desta forma, inicialmente mais escondido, depois publicamente, e depois conquistando toda a nação, porque o Senhor era com ele, até este ponto. Deus agora vai começar a provar o povo. Deus estabelece a monarquia. A monarquia está estabelecida, já existe um rei em Israel.
Só que agora Deus vai começar a mostrar a Israel que havia uma monarquia, mas não havia uma teocracia. Irmãos, nós precisamos, vamos refletir um pouco sobre isso antes da gente continuar. Às vezes a nossa vida cristã, ela tem ordem, mas não do jeito de Deus. Às vezes nós somos honestos, somos boas pessoas, fazemos o bem, mas não governados exatamente por Deus, no sentido de que a palavra governa os nossos atos. A partir de agora no texto, as coisas vão mudar. Primeira coisa, Samuel, assim, aposentei. Samuel vai lá, pede a contagem de anos, viu? Vai lá na Ivanilde, está aqui minha carteira, faz a contagem para mim. A Ivanilde entra no sistema e fala, Samuel, na sua profissão, você já tem tempo para se aposentar. Pegou o teto máximo. Samuel, lá no texto, texto capítulo 12, Samuel chega para o povo e fala assim, agora, antes de eu me aposentar, eu só quero saber, roubei alguém? Peguei dinheiro público? Meu nome está na Lava Jato? Não? Então, muito obrigado, estou deixando de ser profeta, tá? Eu ia brincar, dizer que ele abriu uma ONG, abriu uma fundação e foi ajudar os pobres. Né? Verso 12 e 13. Quem lê para a gente? 1 Samuel 12 e 13. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que perdistes, eis que o Senhor vos deu um rei. Irmãos, vamos lá. Novamente ele lembra a história. Agora a história mais recente. E o fato histórico que se chama a atenção no livro de Samuel é: vocês rejeitaram Deus. Vocês têm um rei, mas não têm Deus. Vocês agora têm um rei como todas as nações têm, exatamente igual. Porque também todas as nações não eram governadas teocraticamente. Então, eis aí o rei que vocês escolheram. Agora, o problema é de vocês. Então, assim, está havendo uma mudança agora no modo como este autor está mostrando a história. Ele mostra a história que às vezes Deus conduz a história e o objetivo de Deus em conduzir a história usando os erros de Israel é provar Israel. E agora começa a provação. Então Samuel fala, olha gente, estou aposentado, completei a carreira, guardei a fé. Continuo gostando de vocês, não vou deixar de orar por vocês. Aí no texto, o Samuel fala assim, eles ficam preocupados que quem orava para vir chuva sobre a lavoura era Samuel. Aí diz, Samuel, faz um favor, faz uma oração para vir chuva. Depois vocês leem, é bem isso mesmo. Aí Samuel falou, não, pode deixar, não vou deixar de orar por vocês, porque eu ainda continuo do povo de Israel, só não vou participar da vida pública como profeta. Ele orou, veio chuva, eles ficaram felizes, tá? Ficaram muito felizes, e Deus reafirmou o seu amor, a sua aliança sobre o povo, na palavra de Samuel. Alguém lê aí os versos 20 a 25 para a gente. Então disse Samuel ao povo, não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo.
Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Está dito aí, não está, gente? Está aí, olha, você vê a reafirmação. O que eu acho interessante nessa passagem é essa declaração de que se eles se arrependerem e fizerem o que é bom, serão abençoados. É o processo da aliança. E muitas vezes Deus nos prova, nos coloca em situações de prova justamente para ver o nosso coração. Eu fico muito impressionado com o rei Ezequias, eu li aqui para vocês um dia desses, que Deus deixou o rei Ezequias mostrar tudo lá que tinha em Israel, para provar o coração de Ezequias, para ver se estava firme com o Senhor. Algumas vezes isso Deus faz com a gente também. Uma certa corda que Deus dá para a gente, dá vontade de falar, Deus, puxa a corda, fala. Pergunta, no caso de Saul, foi uma prova ou algo como um castigo para Israel? Uma prova, porque Deus, é que a prova veio em forma, como é que eu vou dizer, é uma prova para Israel, porque o que Deus queria provar ao coração de Israel, era que eles não amavam o Senhor. E mostrar, deixar claro isso. E como é ruim o caminho sem amar o Senhor. A gente vai ler um pouquinho mais. Acho que a sua pergunta não vai ter uma resposta clara hoje ainda. Porque a gente vai parar a história de Saul no momento em que começa a entrar a história de Davi. Tá bom? Vamos lá. A primeira vitória e as consequências de um povo com rei, mas sem Deus. Eles vão ter uma primeira vitória grandiosa contra os filisteus. Capítulo 13, verso de 1 a 7. Jonatas, filho de Saul, é um grande guerreiro. Aqui é uma história que se completa no capítulo de número 14, tá? Vocês vão ver que ela vai bem rapidinho no capítulo 14. Jonatas é um grande guerreiro. Jonatas e Saul se arma. Ele não ganhou dos amonitas e ele ganhou do povo popularidade. Tanto é que mais tarde alguém vai dizer que Saul tinha um cântico que dizia que Saul tinha destruído os milhares. E Davi era mais popular, tinha mais amigos. Né, no Facebook de Davi tinha mais do que no de Saul. Mas assim, de qualquer maneira, Saul se tornou um grande rei. Ele fez coisas, ele consolidou parte do território, ele fez o trabalho de um rei. Mas essas vitórias começaram a trazer problemas também. Porque eles tinham um rei, mas eles não tinham Deus. No sentido de que este rei não era do coração totalmente temente a Deus. Então, os primeiros 7 versículos tem a vitória, né, de Jonatas contra os filisteus. E aí, depois dessa vitória, que vem um problema. Alguém lê para mim o verso 3 e 8. 8 e 9 do capítulo 13. 8 e 9 do capítulo 13. Vai lá, Marcos. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Peraí, deixa eu explicar por que isso. Eles não ganharam, Jonatas não ganhou dos filisteus? Só que os filisteus não acharam isso bom. Os filisteus se reuniram, levaram um exército, juntaram um exército ainda maior. Aí a vitória de Jonatas virou um problema para Saul. Aí Saul já sabia o costume das guerras de Israel.
chamar Samuel. Samuel oferece a Deus o sacrifício e Deus peleja por Israel. Só que o que acontece com Samuel? Estava aposentado. Saul, mas Samuel disse que ia orar, né? Então Saul estava naquela confiança que Samuel ia aparecer. Esperou 7 dias. Samuel não apareceu, o que ele fez? Deixa que eu vou fazer do meu jeito. Cadê? O rei começa a governar segundo os seus critérios. Não importa que na lei está dizendo que tem que ser o sacerdote. Não importa. Eu sou pragmático. Se o negócio é oferecer o holocausto, então eu vou oferecer o holocausto. E ofereceu. Não tem coisa pior que você faz quando você faz coisa errada, é quando alguém chega e pega você no flagrante. É ou não é? É ou não é, Daniel? É, demais. Os dois Daniels confessando pecados. Quando eu perguntei para um, os dois responderam. Leia o verso 10. Aí, ó, do lado seu aí o microfone. Tá. Mal havia ele acabado de ofertar o holocausto, Samuel chegou e saiu ao encontro para o saudar. Pode continuar. Perguntou Samuel: que fizeste? Não respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui e tu não vinhas nos dias atrasados e os filisteus já se tinham juntado em Mimas, pensei. Pode ir ao 12. Pensei, agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Então ele chega para Samuel. Samuel, você combinou um prazo comigo, você não veio. E como eu vi que o povo não estava mais pondo fé nessa batalha, eu precisava fazer algo, eu fui prático. Eu fui lá e eu ofereci o holocausto. Samuel vai repreender duramente Saul por isso. Quer dizer, como você procedeu neciamente, você não guardou os mandamentos do Senhor. Irmãos, a gente precisa de olhar para isso com muito cuidado. Enquanto Deus é com Saul e dirige Saul, tudo parece estar andando. Mas agora ele está sendo posto à prova, deixado lá para ver que caminho que ele vai tomar, e ele está mostrando que o problema dele é ele resolver as coisas. Lê o verso 13 agora. Disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaram o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Lembra que ele disse, quando Samuel se despediu, falou assim: obedeçam a lei, façam tudo de acordo com a lei do Senhor. Vocês agiram errado, vocês pecaram, vocês fizeram este mal, mas se vocês andarem segundo a lei do Senhor, lembre-se, Deus é um Deus perdoador, compassivo, então Ele vai abençoar vocês, vai abençoar o rei de vocês. Só que o rei pecou, não obedeceu à lei. Verso 14, o que vai acontecer com o reino? Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. E aqui já tem uma referência a Davi. Seu governo não vai resistir, Saul. Você não foi bem. Você abandonou o Senhor. O coração de Saul não era do Senhor. Pois não.
Recapitular. É para provar a sua paciência. Maurício, Samuel, ele tinha a obrigação de estar lá num prazo ou não? Porque houve um atraso, né? Sim. Então, e nesse atraso, foi que nem lá no passado, o pessoal construiu o holocausto também, quando Moisés não desceu, né? Agora, tinha uma data para Samuel estar lá com Saul? Não. Ele disse que tinha um prazo, né? 7 dias, mas acredito que não. É mais ou menos aquele negócio que Marta fala para Jesus: se o senhor estivesse aqui na hora certa, meu irmão não teria morrido lá na morte de Lázaro. Eu acho que Saul, eu acho que ele se precipitou, ele não estava confiando em Deus, a ponto de saber que o jeito de Deus é o certo. Confiar em Deus a ponto de saber que o jeito de Deus é o certo, é mesmo que não venha no meu tempo, ele vem. Não existe nenhuma obrigação, pelo menos não está descrito no texto, no contexto, que era alguma festa que tinha um dia certo que precisava ser oferecido o holocausto. A ideia é, tem que ser oferecido o holocausto. Eu acho que esse era o prazo que os filisteus tinham dado para começar a guerra. Aí não está muito claro, né? Possivelmente os filisteus falaram assim: vamos começar a guerra em 7 dias. Fala, pensei que você... Vamos começar a guerra em 7 dias. Né? Olha, daqui a 7 dias nós vamos entrar. Aí ele ficou meio... O prazo estava terminando, você não veio. Então não acho que era um prazo que Samuel tinha estabelecido. Mas era que a guerra estava para começar. Porém descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar o oferta pacífico. 7 dias esperarás até verdade. E te declaro o que has de fazer. Aí, no texto que Saul faz, ele esperou 7 dias. Estava passando 7 dias, eu não sei se chegou a passar, não fica muito claro isso daí. Mas ele teria que esperar. O Saul afirma que o prazo tinha acabado. Mas Samuel chegou logo depois que ele ofereceu o holocausto. Talvez seja aquele negócio assim. Exatamente no 7º dia, né? Chegou faltando 1 minuto para as 4. Mas isso também não muda o fato de que Saul não poderia fazer o que fez. Eu concordo. Lógico, o mais importante é isso, né? O mais importante é Saul não poderia oferecer o holocausto porque Saul não poderia desobedecer a lei. Não tinha notado isso mesmo. Saul não poderia desobedecer a lei. Ele precisava obedecer a lei. Fala. Eu estou um pouco indignado com essa... Você está indignado? Com quem? Com a forma que a história se deu. Certo. Porque a impressão que dá é que o povo está lá pedindo por um rei, assim como as outras nações. E aí Samuel foi falar com Deus. Deus falou, deixa eles comigo, né? Aí estava passando um cara ali procurando uma jumentinha e falou, vem cá, cidadão. E fez o cara rei. Não, mas pera lá. Deus fez a jumenta se perder. Deus fez Saul buscar a jumenta. Tudo bem, mas... Deus disse para Samuel, eu vou trazer a pessoa aqui. Não foi o Samuel que falou, vem cá. Deus falou para Samuel, eu vou trazer. E aí aparece os dois lá e ele fala, é esse aí. Então Deus conduziu Saul até lá. Então, mas a impressão que dá é que, assim, que culpa tem Saul nessa história? Porque ele foi feito rei, né? Boa pergunta. Enquanto Deus estava com ele, as coisas iam bem. Certo. No primeiro momento que Deus saiu, ele cometeu um erro. E a partir disso falou assim, já tem outro rei para Israel. Parece que foi uma emboscada, entendeu? E tem algum problema se for uma emboscada? Não teria, porque Deus é soberano. Mas assim, Saul vai pagar o preço do erro dele? Saul paga o preço do seu coração não ter se apegado à lei. Sabe, irmão, o grande caso,
quando a gente fala de soberania divina e responsabilidade humana, é que quando a gente olha a responsabilidade humana, é um texto que a gente vai ler. A nossa grande responsabilidade é o amor obediente. Lembra que eu disse que Deus quer que nós o obedeçamos porque Ele nos ama? Porque obedecer a Deus é o melhor caminho. O governo teocrático é a restauração dessa percepção. Saul não estava vivendo nessa percepção. O erro de Saul não é ter sido escolhido rei. Eu nem acredito que Saul era mal intencionado com relação ao que o seu governo. Ele queria proteger o povo, ele entendia que para proteger o povo tinha que ter o holocausto. Era o mecanismo que ele... Só que esse mecanismo não era teocêntrico na medida em que ele falou assim, mas espera lá, o que Deus diz sobre isso? Saul, o erro de Saul é que ele tomou as rédeas de seu próprio governo, de sua própria vida. Então, a emboscada revelou o próprio coração de Saul. Isso acontece com a gente também. Nós sabemos muito do amor de Deus e de repente Deus coloca a gente numa encruzilhada entre a obediência e o movimento prático de seguir o nosso próprio coração. E a gente fala, não, eu preciso sobreviver, gente, o jeito está na cara que é isso. Né? Preciso pôr comida na mesa. Sempre nas situações de necessidade, né? Olha, tem um negócio aqui, eu tenho um negócio para fazer, gente, descobri um jeito de cortar as multas da minha carteira, e eu preciso dirigir porque eu preciso trabalhar, eu sou um profissional do volante. É um jeito meio ilegal, mas é um jeito. Aí você está na encruzilhada entre o jeito ilegal e a vislumbrar que precisa sobreviver, porque você precisa dirigir, e você ter a carteira cortada e vislumbrar que se a carteira for suspensa, você não consegue dirigir, amanhã você perde o emprego. Imagine um motorista profissional de uma empresa que perde a carteira. É mais ou menos a situação de usar, mas no caso da... De usar e o aiô, segurar a arca. É uma situação parecida. Então assim, Saul foi lá e... eu vou entrar com esse recurso aqui, porque eu preciso da carteira. Confiar em Deus nem sempre é fácil, e algumas vezes Deus coloca a gente em situações difíceis para a gente confiar nele. E ele faz isso propositadamente para ver o que vai no nosso coração. E a culpa de Saul é que ele escolheu o caminho dele, não de Deus. A história foi construída não só por causa de Saul. A história tem... Saul aqui é uma personagem pública da monarquia, e o livro está registrando a história pessoal dele para mostrar como é bom ter um rei segundo o coração de Deus. Um rei que governe com Deus. Então a história está mostrando isso. Eles estão aprendendo pelo erro de Saul. Mas chamando para o ponto de vista da pessoa de Saul, que é o nosso ponto de vista pessoal também, nós temos que tomar cuidado. A gente pode até ficar indignado nesse sentido, Eduardo, mas assim, lembra que Saul tem a culpa no cartório. Está clara a culpa de Saul. Ele confiava nele mesmo, e ele era desobediente. E vai ficar mais claro daqui a pouco. Alguém levantou a mão? Fala, Claudio Nunes. Vai ficar mais claro esse coração de Saul. É para provar a sua paciência. Maurício, aconteceu um exemplo bem prático, né? Que eu perdi minha carteira, né? Eu perdi eu excedi os pontos, né? Não foi só culpa... Alô? Não foi só culpa minha, meu filho também me pegou uns 15 pontos. Então foi culpa aí, mas só que eu fui lá devolver minha carteira, bem honestamente, né? Mas você vê que tem uma fila enorme, parece assim aquela estrada larga, né? Então, aí as pessoas te oferecendo 5 mil para te liberar os pontos, 8 mil, 4 mil, 3 mil, né? Aí, como eu precisava trabalhar, né? Brincadeira. Então, aí
Eu optei em realmente entregar minha carteira. Eu era o vidente. Eu optei em entregar minha carteira, né? E aí não teve jeito. Vou ter que fazer o cursinho de reciclagem, né? Então, pagar o preço, né? Irmãos, da estrada estreita. eu sei, essas encruzilhadas, Deus propõe para nós. Algumas vezes a gente erra. E o que está registrado na Bíblia é para a gente aprender. Algumas delas para a gente não errar. A gente lê e fala, olha, deu errado com Saul, não vou fazer igual. Mas algumas vezes a gente ignora isso e erra. Mas vamos lá, vai ficar mais claro que o coração de Saul estava longe de Deus. Eu não vou nem desenhar Saul agora, deixa ele aí quietinho, já eu mostro ele, tá bom? Lembra que eu falei que a história de Jonatas tem 2 capítulos? Gente, olha o que vai acontecer agora. Saul agora está no controle de tudo. Vai ter outra batalha. E eles vão guerrear contra os filisteus novamente. O Jonatas vai novamente correr atrás do prejuízo para Saul. E vai vencer novamente os filisteus. Só que essa guerra contra os filisteus, elas são guerras assim, cíclicas. Tá? Cíclicas. Eles ganham uma batalha, os filisteus se armam contra eles novamente. Verso de número 23 do capítulo 14. Vai lá, gente. 23 do 14. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Então, eles foram libertos, mas a batalha continuava. E aí os soldados ficaram angustiados. Eles estavam vendo que estava difícil vencer a batalha. Aí Saul faz um voto. Agora vai fazer um voto. Agora não vai oferecer holocausto, lógico. Agora vai fazer um voto. E o voto dele foi o seguinte, ninguém come pão. Ninguém vai comer, vamos fazer jejum para a batalha. Gente, já viu soldado fazendo jejum para a batalha? Isso é uma burra. A saída de Saul vamos fazer um jejum, né? E aí o povo chegou num bosque, o povo não estava comendo pão, porque o rei fez um voto, gente. Imagina, o rei fez um voto, o ungido do Senhor fez um voto, vamos nós também fazer um voto. E eles passaram num lugar que tinha mel. Gente, eles olharam aquele mel abundante no chão, e eles falaram, não pode comer nada. Não pode comer nada, olha lá, verso de número 25. Pão não podia comer nada, não era de pão no sentido de comida, né? Podia comer nada. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Saul deve ter falado, aquele que comer alguma coisa vai morrer. Gente... Mas o Jonatas, que não sabia de nada daquilo, tinha vindo da batalha, estava assim num apetite de mais lutas. O Jonatas chegou lá, a primeira coisa que o Jonatas fez, gente, quanto mel! Pá, e comeu. Ele estava com fome, comeu. E diz assim que o brilho voltou aos olhos dele. Diz assim, deu aquela revigorada. Igual os meninos lá no acampamento, terminou a palestra à tarde. Quando eles puseram aquele pratão de comida, que eu vi, o tamanho do pratão, uns magrinhos lá, mas comia, gente, os olhos brilhavam. Era o que tá, mas tinha umas meninas também que comiam bem lá, viu? As meninas eu não posso falar muito. Então o Jonatas comeu o mel e ficou forte. Gente, e foi batalhar e deu tudo certo.
E o povo comeu mel, um pouquinho de mel também, porque viu Jonatas comendo, né? Quando Saul soube. E agora? Quando Saul soube, falou assim: eu vou matar Jonatas. Mas ele não falou igual você fala com seu filho: eu vou matar ele quando chegar. Não, ele ia matar mesmo. Porque ele era o rei, gente, não podia ser desobedecido. Onde é que está isso aí? Versículo 43 e 45. Vai lá. Não, mas agora... Você, não, eu sei o prato, você quer explicar o prato, né? Pode explicar. Então, agora complica, porque Jonathan não sabia. Então, ele não sabia da... Não sabia da ordem de Saul, para não comer mel. Foi lá e comeu. Que Saul tinha jurado ninguém comer pão. Sim. Ele não sabia. Ele não sabia. Então, aí que complica. Aí ele não tem culpa, né? Mas Saul achava que tinha, não podia desobedecer o rei. Mas Jonathan não tinha culpa. É aquele negócio, você tomou a multa, chega para o guarda e fala assim: mas eu não sabia que não podia passar. O guarda fala: problema de quem? O Saul falou mais ou menos a mesma coisa para o Jonatas. Vai lá, leia aí para a gente. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizestes. E Jonatas lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém, o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus que fez isso. Hoje, assim o povo salvou a Jonatas, para que não morresse. Aí veio a crise, né? A crise de autoridade. Veio uma crise de autoridade. O governo de Saul está desmoronando. Saul vai para uma nova guerra. Saul vai guerrear e eles vão vencer os amalequitas. E eles tinham recebido uma ordem de não poupar ninguém. Mas Saul poupa uma figura, o rei dos amalequitas. Verso de número 8 do capítulo 15. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas. Bom, não só Agag, né? Também o dinheiro de Agag, né? O melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Gente, e aí mais uma vez Saul desobedeceu a Deus, fez a sua vontade. E vai ficando mais claro que esse não era um governo teocrático, era monárquico, mas exatamente como tinham as outras nações. Vai entrar na história, no capítulo 16, Davi. Então nós vamos parar por aqui, porque aí a história de Saul continua paralelo com a história de Davi. Eu só queria chamar a sua atenção para algumas reflexões rápidas. Vamos pensar nisso. De que forma a história de Saul pode ser aplicada para nós hoje? O que vocês acham? De que jeito essa história serve para mim e para você hoje? Se você reflete sobre tudo isso. Vai lá, gente. Pode falar, Anderson. Quando a gente coloca o nosso eu assim para comandar a nossa vida, tipo,
deixa o nosso ego tomar conta da gente. Olha lá, ele vai pedir para você repetir. Então, quando a gente deixa que o nosso ego tomar a gente, o nosso eu, para tomar as decisões, que isso acontece às vezes. Tipo, eu mesmo, você vai se policiando, tipo, na palavra, você reflete tudo, mas às vezes acontece isso, você pega e toma uma decisão por si só, e você, tipo, tira a lição daquilo, você pega e fala, agora eu não vou mais fazer. Olhando para essa história, você vê como é ruim a gente querer comandar a nossa vida sem Deus. Isso. Muito bom. Mais alguém? Posso dar um exemplo? Pode. 2 10. Eu acho interessante exemplificar o que acontece muito, né? A gente sai de um retiro espiritual maravilhoso, se enche da graça de Deus, aí como aconteceu com Saul. No início, Saul era o cara. Depois foi esfriando, até que Deus chega e fala, não quero mais. Acabou agora acabou a bateria. E acontece muito com a gente também, essas coisas. Às vezes a gente vem à igreja no domingo, aí na segunda esfria, na terça já está mais frio, na quarta já está mais frio. Muito bem, é verdade. Às vezes a gente começa bem, mas vai perdendo. É que, na verdade, a autoconfiança tira um pouco da nossa vida com Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso, verdade. Irmãos, eu reflito, por exemplo, como é importante a gente ter um homem de Deus perto da gente, né? Gente em comunhão com Deus. Quando Samuel perde a aposentadoria, parece que Saul perdeu também um pouco assim, o norte, né? Você toma muito cuidado quando você acha que dá para fazer carreira solo na vida cristã. Muito perigoso. Tá? A gente precisa muito de ajuda. A gente precisa reconhecer isso. Mais uma pergunta. Quando tomamos a direção da nossa vida, quais os problemas que enfrentamos? Bom, a gente já mais ou menos tocou nesse assunto, né? Podemos enfrentar o problema de decidir sem Deus. Ou pior, o que é pior? Já é ruim, né? Mas o que pode ser pior? Abandonar Deus. Decidir até abandonando o caminho de Deus. Deus nos abandonar também. Deus nos deixar à prova. Vamos usar essa palavra. Né? É possível decidir até contra a vontade de Deus. Toma muito cuidado, seu coração pode te enganar e você decidir contrário à vontade revelada. Olha o que Saul fez, gente. Estava claro que não podia. Eu gosto desse exemplo porque este exemplo do amor é o mais simples. Deus manda a gente perdoar as pessoas? É ordenança? Ou é escolha nossa? Ordenança ou escolha? Ordenança. Até aquela pessoa que dá vontade de nunca perdoar nessa vida. Aí, você vai escolher perdoar ou não perdoar? Ah, mas para perdoar tem que engolir um sapo, pastor. Um sapo desse tamanho. E olha, de perna aberta ainda. Ah, eu não aguento engolir esse sapo. É melhor engolir esse sapo ou ficar debaixo da rejeição de Deus? Me dá 2 sapos, por favor. Peraí, deixa o Cláudio não falar, deixa. Vai lá, Cláudio. Eu quero falar. Então, Cláudio, Daniel, seu Adão. Vamos imaginar que nós que viemos à igreja, e que a gente, mesmo vindo à igreja, a gente nunca vai conseguir agradar a Deus 100%, tá? Por causa do nosso pecado. Então, vamos imaginar que você estava falando no acampamento que, vamos supor, tem aquele cidadãozinho ali, aquele desenho, depois tem Jesus, depois tem Deus, né? E do outro lado tem um cidadãozinho que não tem Jesus ali, então a ação de Deus às vezes cai diretamente no ímpio, né? Mas só que ele nem percebe por quê, né? Agora, se nós que viemos à igreja, no exemplo, né? Então, se nós temos Jesus como nosso se
falou que era o quê? Para-raio, é o para-ira. Para-ira, né? Para a ira de Deus, ele recebe a ira. Algumas coisas passam por esse para-ira e acabam nos atingindo de maneira... Nós estamos em crescimento, né? Nós estamos procurando amadurecimento espiritual, crescendo. Eu vejo aqueles que procuram isso, né? Certo. Mas mesmo assim, as provações passam pelo para-ira para nós cristãos, com muita frequência, né? Então, como é que você enxerga que nunca nós vamos poder estar 100% perfeitos, né? Então nós vamos estar debaixo da ira, mas o para-ira está nos atingindo, né? Certo. Muitas vezes, né? Vocês não estão entendendo nada do que é o para-ira, né? Foi uma coisa que eu falei no acampamento então, lá. Como é que você... como é que a gente pode... Tudo bem, nós vamos fortalecer, nós vamos estar sempre pensando, puxa, nós temos que fazer a vontade de Deus, mesmo quando as coisas não concorrem para o nosso bem, saber que Deus tem o melhor para nós. Certo. Mas o tudo é a gente tá com essa convicção e sabendo que o para-ira está sempre caindo em algumas faíscas, né, e atingindo diretamente nós cristãos em todos os sentidos. Então, como nós podemos melhorar, apesar do para-ira, tá? Às vezes deixa eu explicar esse negócio de para-ira primeiro. Gente, é que é o seguinte, a gente, entre algumas coisas que nós vimos no acampamento, nós falamos sobre a ira de Deus. Alguém fez uma pergunta, a ira de Deus, ela está sobre todas as pessoas? Sim. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Todos nós pecamos. Só que para nós, semelhança do para-raio, que o raio, em lugar de chegar e atingir a pessoa, ele pega lá e ele é descarregado, ele é desviado de nós. A ira de Deus se desvia de nós porque ela pega em Jesus. Aí, como é parecido com o para-raio, eu falei, o para-ira. O para-ira é isso. Já o ímpio não. A ira de Deus se revela do céu e diretamente sobre ele. Só para explicar o para-ira. Essa é outra matéria, tá? Falar da ira de Deus. O que eu posso dizer para você é, sim, a gente erra, algumas vezes na mesma prova que Saul, o negócio da carteira. Eu posso de repente não fazer igual a você, eu posso de repente, por medo da circunstância, pressionado porque eu acho que não dá para esperar, eu vou lá e pago para ter a minha carteira de volta. Isso é pecado e Deus não se agrada. E Deus faz isso para a gente, para nos provar, para provar o nosso coração. Eu não posso prever como é que Deus vai fazer, mas se eu fosse Deus, eu assim, mesmo você pagando R$8.000, seus pontos continuam lá e você continua sem carteira e agora você tem R$8.000 também. Tá? Porque vai por mim. Não acredite nessas promessas falsas. Então assim, eu não sei como é que Deus vai fazer na história de cada um. Na história de Saúl, deu a corda e ele se enrolou nela. Nossa história também. Lógico que Deus, misericordioso que é, nos prova, nos disciplina, mas Ele vai nos ensinar com isso. Tá bom? Então eu vejo isso. O cristão também erra, mas Deus usa esse erro para lá na frente, de alguma maneira, ensinar. Às vezes até fazendo ele apanhar. E a gente apanha muito de Deus, e a gente é cabeça dura. E muito. Eu mesmo já apanhei bastante. Rápido, depois seu Adão. Por exemplo, pegando a primeira pergunta e colocando essa. A primeira pergunta, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Aí eu não pego aqui no versículo no capítulo 15, no versículo 24, o que Saúl diz: eu temi mais ao povo do que os mandamentos no verdade. Então, aí de vez em quando escutar o povo, não escutar, olha, você passa isso. Boa aplicação, boa. Não é coisa certa. Aí no segundo, né? Quando tomamos a direção apenas pela vida, continuando lá no 25, no 26, onde o Saúl não pede perdão para Samuel e disse a Samuel: olha, eu não posso, vai no dizendo uma palavra minha. Samuel diz: eu não posso não perdoar no mais porque você não rejeitou a Deus. Então, existem coisas que tomamos no direção de vida o que vemos. Olha, você está rejeitando Deus aí, não rejeitando
aí não conhece uma pessoa ímpia que não rejeita Deus. Você ama ela, eu amo. Só que tem coisas que não dá para não conviver com ela. Existem coisas que não... Você pegou dois pontos muito importantes. O primeiro deles é este. Às vezes, temendo a opinião de outros, eu ando pelo caminho errado. Tem que tomar muito cuidado. Porque assim, eu abraço, às vezes, o amor dos homens e me esqueço de Deus. Isso é muito perigoso e muito comum para nós. Boa aplicação. Seu Adão? É sobre o perdão, né? Pois não. Há inimigo que ele não quer aceitar. Então você tem que ter essa explicação. Se ele não quer aceitar o erro, como é que faz? Você não tem o ódio? Não, assim, o seu dever é o seguinte: quando a gente fala em perdão, a gente pensa muito em fazer. Perdão não é fazer as pazes. Perdoar não é fazer as pazes. Porque às vezes a outra pessoa, como o senhor falou, quer continuar em guerra. Certo? Perdão é você pôr no seu coração, tirar do seu coração a dor, parar de sentir dor pelo erro que o outro cometeu contra você. Alguém vai lá e te prejudica. Você fica muito chateado, magoado e com raiva. Mas você resolve, porque a Bíblia diz que vai perdoar. Você perdoa. Mas não muda o fato, muda. É incerto. Às vezes a pessoa, é isso que eu queria. Ainda fala mal de você. Então fica aqui a palavra. Você tem que trabalhar o seu coração. O que o outro vai fazer é ir com Deus. Nem sempre eu tirar do meu coração a dor que eu sinto por aquela situação, vai trazer a paz entre nós. Às vezes não. Irmãos, vamos encerrar por hoje. Estamos fazendo a introdução da história de Saul. Ela continua. A última pergunta, pense bem, porque ela vai continuar agora. Essa pergunta é: os erros dos homens podem impedir a obra de Deus? Quero que vocês pensem sobre essa pergunta, para a gente começar na próxima semana a partir dessa história, tá bom? Já está tarde, vamos encerrar com uma oração, vamos ficar em pé. Em nome de Jesus Cristo, nosso Pai, clamamos que o Senhor nos ensine a viver em obediência. Coloque em nosso coração o senso de confiança em Ti, para que a nossa obediência, Pai, flua ainda mais fácil para nós. E quando o Senhor nos colocar à prova, Pai, seja também o nosso ajudador. Ao mesmo tempo em que nos prova, também nos abençoe para que venhamos a vencer as tentações. Obrigado pela história que o Senhor registra na palavra e aumenta em nós o senso do governo do Senhor em nosso viver. Nós oramos e agradecemos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentem-se só rapidamente.